Olá, pessoas! Eu sou o Abner Almeida e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá da Sexta, um programa semanal onde tomamos um chá, comemos biscoitos e falamos sobre as vicissitudes da vida. Eu tô aqui com meu chazinho. Tá quentinho, o que é muito bom. Eu ia falar nesse dia de frio, mas eu não posso falar de frio, porque aqui comigo eu tenho ela direto de Curitiba, Bibiana. E quando você tem alguém de Curitiba, você sabe que a gente não pode reclamar de frio, né? Você quer apanhar, né? Você vai falar que tá frio em São Paulo. Eu juro que eu vou pessoalmente aí pra te bater, Abner. Não, o frio aqui é tipo 12, 13 graus. Não, 12, 13 graus é frio mesmo, tipo, mesmo pra São Paulo. Mas aqui em Curitiba eu tô vivendo em 10 graus desde semana passada. Eu tô com 2 calças, 2 meias e 3 blusas, sendo que 2 são de lã. E eu tô com frio. É. Bom, aliás, sabe o que eu tô pensando aqui? Bibi, hoje que tá frio pra caramba, você tá tomando chá? Não, eu não estou tomando chá. Deveria, porque ajuda a esquentar, né? E provavelmente eu farei um chá mais tarde. Acho que eu farei. Olha a oportunidade perdida de um chá da sexta com Bibiana tomando chá. Eu acho que tem que Eu esfriar não vou mais em tomar só Curitiba. de raiva. Acho que tem que esfriar mais em Curitiba pra você tomar um chá Ah, no mas chá da daí sexta. não sobra vida se esfriar mais em Curitiba. Não, se esfriar mais em Curitiba, A, vira Rússia. a vida se extingue. Nossa, até espirrei aqui. Com a casa fechada por causa do Saúde. frio, aí a rinite bate. Bom, gente, e isso fica tudo pro programa, que a gente não edita essa parte. Bom, gente, uma coisa que eu ia falar com vocês, até dar alguns avisos aqui antes da gente seguir. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão mandando feedback nas redes sociais. E lembrar que nós temos o nosso e-mail, contato@chadacesta.com.br. Se você E quiser... usem o nosso e-mail, porque nós estamos pagando esse domínio, pelo amor de Deus. Exatamente. E eu tava pensando numa ideia aqui, Bibi. Vamos jogar isso ao vivo pra ver o que você acha e se a gente faz ou não. Eu acho que nós não temos tantos ouvintes por enquanto, mas temos ouvintes muito queridos e pessoas muito maravilhosas. E eu pensei em, quiçá, chamar essas pessoas que são nossos ouvintes recorrentes para talvez um dia gravar um episódio conosco. Um de cada vez, é claro, né? Ou uma de cada vez. Nossa, seria muito legal. Isso Sim, seria bem interessante para trazerem pautas que elas também querem, né, ouvir e participar. exatamente. Ou, eu quero participar de um episódio de testes, beleza. Eu quero fazer um... Queria falar sobre isso, beleza. A gente conversa. Só que aí eu vou pedir uma coisa em troca. Eu vou pedir para esses ouvintes que querem gravar conosco converterem 3 inscritos pra gente. Gostei, esse esquema de pirâmide tá sensacional. Exatamente. E manda pra gente print dessa conversão no e-mail, no contato@chadacesta.com.br. A gente vai receber, converteu 3 pessoas, a gente vai falar, oba, quando vamos gravar? Tá? Então, A gente não tem o Apoia-se, mas a gente tem o sisteminha aí de recompensa. exatamente, já é uma forma aqui da gente crescer organicamente essa base. Lembrando que esse não é um programa patrocinado e nem é nosso propósito. Ter capitalização, exceto a Bibiana, vocês podem patrocinar a Bibiana, não o Chá da Sexta, né? Uhum. Aí da Bibiana vai começar. E hoje eu sou um oferecimento de. Sabe? É bem isso. Uhum. Mas então, se você quiser participar, eu super quero. E essa é uma forma da gente engajar. E você vai falar. Você pode até falar assim: Ô Kleber, se inscreve aqui porque eu vou participar de um programa do Chá da Sexta. Você nem fala que ainda não tá certo. Eu vou participar. Eu só não sei quando vai sair o episódio, mas eu vou participar. Então, se inscreve aqui. José Fernando, ou Kleber, ou Jalber. Né? Não sei o nome das pessoas que você vai converter, mas converta pessoas pra nossa religião do chá. E meu Deus, agora eu vou ser cancelado pelos religiosos de algumas orientações falando que chá não é religião. Sinceramente, eu já fui cancelado tantas vezes, se for pensar, que olha, eu já nem ligo mais. É bem isso. Bom, então essa era uma coisa que eu queria conversar com vocês, ouvintes. Então já tá valendo a partir de agora. E segundo é que semana que vem, especificamente, a gente passou algumas semanas de vida adulta que não deu pra lançar o episódio a tempo. Mas semana que vem não tem episódio mesmo. Por um motivo bem simples. Eu vou ter férias. E eu não tiro férias tão longas, eu vou ficar 3 semanas de férias. Eu não fico
3 semanas sem trabalhar desde 2016. Mas é porque eu tava desempregado. Então, vai ser um momento muito importante pra mim. Eu vou tirar uma semana pra me isolar no mato, sem contato com a civilização, né, sem contato com a internet, só eu e livros. Então, já imagina o estrago que eu vou fazer nessas férias, eu com livros no frio, né? Eu vou me tornar insuportável fora do podcast. Mas enfim, semana que vem eu vou estar totalmente isolado, então a gente não vai ter episódio, a gente volta na outra semana normalmente, quiçá já com um dos nossos ouvintes participando conosco. Já pensou? Pode ser você. Seria sensacional. Infelizmente, gente, eu até lançaria episódio, mas eu não tenho nenhuma das senhas do Abner e eu não sei fazer edição, então vou ficar devendo para vocês. Gente, fica tranquilo. Que a gente não grava com gaveta. A gente grava meio que em cima da hora pra gente poder discutir coisas da semana, às vezes. Então, por exemplo, a gente falar que o Carlos Wizard deu uma de Mestre dos Magos e desapareceu da CPI. Nossa, Né? Abner, essa foi tão ruim, mas tão ruim. Se você não tava cancelado, você foi agora. mas o pior que é verdade é porque ele... E aí, eu vou citar aqui o presidente da comissão, que falou, o cara vai até o tem um trabalho de ir no Supremo pra conseguir um habeas corpus pra poder ficar em silêncio e não vem. Então agora aí foi... O presidente da comissão pediu a coercitiva do jovem, do Wizard, e a retenção do passaporte dele assim que ele pisar no Brasil, né? Achei brabo, hein? Mas esse daí mostrou pra que veio. Cara, eu assim, por um lado eu fiquei triste que não teve hoje o bate-papo. A sessão com o Whitson foi super divertida. foi bem intensa, na verdade. Mas eu fiquei um pouco triste porque não teve a sessão hoje, mas em contrapartida, o meu lado que gosta de ver o caos acontecendo como um entretenimento, ficou feliz com o desenrolar de hoje. O que você achou, Bibi? Ah, eu acho lindo, né? Porque CPI é isso também. O pessoal fala, a CPI não vai dar nada. Cara, mas a CPI é um super documento que embasa, né? Muitas vezes alterações legislativas super importantes. Então, eu acho que tá bem certo mesmo. Tem que ter condução coercitiva, tem que pegar esses caras mesmo, porque a gente tá vivendo o caos e os responsáveis têm que responder por isso, né? Sim. E, bom, uma das decisões, então, uma dos pedidos do presidente da comissão foi exatamente a retenção, como eu já falei, a retenção do passaporte do Carlos Wizard assim que ele pisar no Brasil, e só será devolvido após ele prestar depoimento à comissão parlamentar de inquérito. E passaporte, junta férias que eu vou ter semana que vem. O que a gente pensa, Bibi? Eu não sei o que você pensa, eu não. Férias não e tô muito passaporte, sabendo. Bibi. Ah, tá. Então, gente, a gente resolveu então fazer um episódio mais tranquilo, porque a gente sabe que as coisas estão meio pesadas e eu e o Abner, a gente às vezes não se segura pra falar sobre as coisas, né, em geral. Uhum. Então a gente resolveu falar com uma coisa legal. Vamos falar de férias, viagens, que é uma coisa que nós dois adoramos. Nossa, sim, eu tô com uma saudade de viajar. Gente, o meu vício em Flight Simulator veio exatamente porque eu não pude mais viajar durante a pandemia. Né? E eu tenho uma paixão por viajar e por voar. E o que eu tô fazendo é... Eu comecei simplesmente com um controle de Xbox e agora eu tenho praticamente um cockpit em casa. E lendo cartas aeronáuticas, assim, o vício foi num nível que a Bibi me conhece, sabe que o quão viciado eu sou nessas coisas. E exatamente porque a gente tá ali já pensando, esse é um episódio mais alto astral. A gente já tá pensando num futuro onde a gente pode viajar de novo e onde o brasileiro não é barrado em quase todos os países. E que a gente não corre risco de morrer. Exatamente. Então a gente tá pensando num cenário aí não tão mais distante, né? Vacinação vindo, sendo adiantada no estado de São Paulo, Paraná também. Então, tá chegando um momento de esperança, por mais que não seja tão rápido quanto a gente queria, mas tá chegando. E aí eu queria pensar aqui, vamos conversar um pouquinho, falar sobre viagens. E Bibi, me conta, qual é a primeira viagem que você quer fazer depois que for seguro?
Não é, Ai, meu Deus. não é o que você pode fazer. Tô É que nervosa. não é o que você pode fazer, porque dinheiro é outra coisa, mas é o que você gostaria de fazer. Olha, eu, assim, nacional, eu vou ser bem sincera, eu tô louca pra ir pra São Paulo. Por incrível que pareça, eu tô com muita saudade de ir pra São Paulo, tipo, porque eu até fui na pandemia com o meu pai, porque meu pai trabalha em São Paulo, e eu fiquei trancada no apartamento, eu não saí, né, porque eu fui até, eu só fui porque ele realmente precisava resolver um problema em São Paulo. Então eu não. Nossa, faz 2 anos que eu não vou pra São Paulo pra passear, pra ver, entrar em museu, em livraria, tomar café. Então eu tô sentindo muita falta. E internacional, ai, eu tô louca pra ir pra Europa. Faz tempo que eu não vou pra Europa e eu tô tipo, meu Deus, que vontade. Eram meus planos, né? Se não fosse a pandemia, para eu estar viajando e tudo mais, mas. Enfim, então pra mim, qualquer lugar da Europa. Mas também, se for pra qualquer outro lugar do mundo, estou aceitando. É basicamente só me tira daqui. Exatamente, só me tira daqui. Eu só quero viajar. Mas assim, onde na Europa você. E assim, novamente não é uma questão de dinheiros, a gente tá totalmente no campo das ideias. Qual lugar que você gostaria, assim, de ir primeiro na Europa? Ó, eu tô em dúvida, porque eu fico entre Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, e eu fico em dúvida entre leste europeu. São dois lugares bem top, assim, que eu não conheço e que eu tenho muita vontade de conhecer. Olha, pelo que eu tenho visto, que eu tava planejando viagens também pro futuro, depende muito de se você vai fazer um rolê gastronômico ou não. Ah, não, eu não vou fazer rolê gastronômico, não. Ah, então tanto faz. Pra mim meio que tanto faz, porque, ai, sei lá, eu sempre parto desse pressuposto. Onde tiver promoção e preços bons, eu estarei lá, Olha, né? eu tenho um amigo meu, Vitão, ele viajou pra Ucrânia, eu acho. Não, desculpa, Croácia. Errei, desculpa. Nossa, a Croácia é maravilhoso. É um dos lugares que eu mais quero conhecer. É a Croácia. Sim, aliás, eu quero pedir desculpa a nossos ouvintes ucranianos e croatas pela confusão. Foi uma cãibra mental. Mas a Croácia, ele comentou que é relativamente barato os rolês lá. Não, é barato mesmo. E tem lá, bom, lá é o set de filmagens, né, do Game of Thrones. Eu queria muito conhecer. Porque King's Landing foi filmado em Dubrovnik. E eu tenho muita vontade de ir pra Croácia, né? Já vi muita gente falando super bem do rolê lá na Croácia e tal. E não é um destino tão conhecido, né? Agora que tá se destacando, assim. Olha, é uma boa. É um bom destino. Eu vou falar que tenho 2 viagens que eu quero fazer e não devo fazer porque o euro subiu tanto, que na verdade o real que caiu tanto, né, e o mundo ficou tão tenso que eu acho que vai demorar um pouco mais pra conseguir. Mas eu tinha planos de ir para Atenas. Nossa, deve ser sinistro. Grécia, pra mim, também tá no meu top list, assim. Não, assim, da Europa o que eu mais queria ir de tudo assim é Atenas, é fazer um rolê histórico mesmo. Então, gente, eu sou muito Chiri do, do The Good Place. Eu sou totalmente o Chiri do The Good Place, totalmente. Mas eu ia querer ver Ruínas da Ágora, ver o Parthenon. Eu ia querer dar um pulo em Corinto também. Se possível, dar um pulo em Creta pra ver ruínas lá também. E, gente, eu quero ver ruína. É isso. Eu quero ver Ai, lugar Abner, velho. vamos junto, porque é bem o rolê que eu gosto. Nossa, eu Boa. ia amar. Mas eu não sei se eu e você, no meio de Atenas, não sei se qual era o risco da gente solto por lá. Acho que meio insuportáveis. Talvez a gente aparecesse no jornal, sabe? Tipo, Dupla brasileiros guia, chatos brasileiros, aham, dão aula para foram guia. presos. Exato. São detidos na Grécia. Porque eu ia querer, tipo, pular e abraçar as pedras. Quem nunca? Né? Mas é um lugar. Outro lugar que eu queria ir, mas esse eu tinha planos de ir mais cedo, mas eu deixei pra bem depois. É pra China. China é legal. Até porque você fala, né, mandarim. Eu não tenho Pouquinho muita só. curiosidade de ir pra China. Né, eu, assim, uma coisinha ou outra, eu até tenho vontade. O meu namorado, ele conheceu ali. Hong Kong fica na China, né? Momento Olha, ok. ignorância. Eu sei, é uma discussão. É um pouco complexo. Tecnicamente, sim. Ela deixou de ser domínio britânico e passou pra China, se não me engano, em 1999. Dentro de um acordo onde Hong Kong ia ter autonomia por 50 anos, se não me falha a memória. Né?
É só que o problema... então em tese é da China. O problema é que há discussões que a China teve uma intervenção nessa autonomia que ela não poderia ter tido, e aí entra uma discussão que o melhor lugar para você saber mais sobre isso é o Xadrez Verbal. É um outro podcast aqui, que é um podcast sensacional, que é uma revista semanal sobre política internacional em formato podcastal. Super recomendo. E assim, aliás, para os ouvintes chineses, Ni hao, 我要去北京和上海吃中国菜，和去成都看熊猫，熊猫很漂亮。Isso foi eu falando pros nossos ouvintes chineses, ou que falam chinês. Ok. Eu falei, provavelmente eu errei um monte de coisa, porque a pronúncia tá ruim, mas tentei. Enfim, só que a gente pensa assim, Bibi, quando a gente pensa em viagem e planeja, é uma coisa super utópica, uma coisa super bonita, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim não, né? Olha, eu vou falar que a parte que eu mais gosto, acho que da viagem, é planejar a viagem. E eu sou expert nisso aqui em casa. Nossa, geralmente sou eu que planejo as viagens da minha família, porque minha família gosta muito de viajar, né? Meu pai trabalha com isso, então desde pequena eu conheci muitos lugares do Brasil, conheci a América Latina bastante, né? Eu tenho um conhecimento bem vasto. Acho que das pessoas que eu conheço, eu sou uma das que mais viajou pela América Latina. Eu conheço muitos lugares e amo. Pra mim, a América Latina é meu xodó. Inclusive, eu queria deixar aqui a minha crítica às pessoas que falam, tipo, ui, eu vou viajar pra América do Sul, América Latina, ai, que sem graça, eu só quero saber da Europa. Gente, é o pior tipo de pessoa que tem, sério. Detesto, porque nós temos uma cultura riquíssima no nosso continente, no pertinho de casa. Você vai pra Argentina, que você vai de carro aqui do Paraná, né? Eu fui de carro já. Maravilhosa. Gente, foi o lugar que eu comi melhor. De todos os países, eu acho, junto com o México, foi na Argentina. Gente, eu amei Buenos Aires. Nossa, Buenos Aires é sinistra. Nossa, eu amei muito. Aliás, pros ouvintes aqui, uma das coisas que eu e a Bibi a gente pensou é um dia e ela, o Benzinho, que é o namorado dela, e Guri que estiver comigo, para o Chile, exatamente, fazer esse rolê lá. Eu já fui também, maravilhoso. Fui 2 vezes pro Chile, amo de paixão. Comprar vinho bom e barato, melhor coisa que tem. Nossa, tour dos vinhos no Chile. Nossa, tour dos vinhos maravilhoso. Fui em 2 vinícolas, menino. Olha, vale a pena. Nossa, e olha que eu nem gostava tanto de vinho na época, porque se eu fosse agora, o estrago ia ser muito maior. Agora, Bibi, já pensou se eu arrumo uma namorada sommelier? Pois é. Eu ia estar feito. Não, exato. Eu acho que eu sou bem favorável a isso, porque, né, a gente também tem que aproveitar. Né, Benzinho canta, você arranja alguém que entende de vinhos. Ou que cozinha também pode ser. Também. Bom, só que assim, quando a gente pensa em viagem, nem tudo são flores, nem tudo é aquela fase bonita do planejamento. Existe uma parte visceral e real da viagem que eu acho que a melhor definição é perrengue. Perrengue chique. Exatamente. Perrengue chique é a melhor definição que eu arranjei pra falar de problema de viagem. E eu amo história de perrengue chique. É uma das coisas que eu mais gosto. Tanto que a página do Perrengue Chique é uma coisa assim que eu amo acompanhar. Porque eu entendo muito daqueles problemas, gente. É muita coisa que acontece. Adoro. E eu vou falar aqui pros ouvintes. Eu não viajei tanto quanto a Bibi. Eu comecei nesse rolê de viagens... não tão antes da pandemia, então um ano antes da pandemia que eu comecei a viajar mais. E aí eu acabei não podendo aproveitar tanto. Eu peguei. Quando eu fui mordido pelo bicho da viagem, eu tive que ficar trancado em casa. Então, acabei limitando um pouco os lugares que eu fui. E eu sou meio. Vocês talvez tenham percebido que eu sou uma pessoa um pouco metódica. Então eu sou aquela pessoa que chega 5 horas antes do voo no aeroporto. Meu Deus, você é meu pai, Abner. Tá louco. Eu sou essa pessoa que chega muito antes. Eu sou a pessoa que sabe todos os horários de tudo que vai acontecer. Eu memorizo as rotas de dentro do aeroporto. Assim, eu sou esse cara que, na hora que eu saio do aeroporto, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, como fazer. Eu vou viajar com você, porque, olha, esse é um grande problema. Gosto de pessoas assim. E aí, por conta disso, acabou
Foi até engraçado porque antes da pandemia, teve uma época que eu tava indo bastante pra Califórnia. E aí chegou um momento onde o cara da imigração, ele olhou pra minha cara, ele olhou meu passaporte, viu os carimbos e só carimbou, não falou nada. Ele não falou nada. Ele pegou meu passaporte, olhou o visto, olhou os carimbos e falou tchau. Luxo, é meu sonho ser assim, que o pessoal da companhia aérea olha pra mim e fala, ai, Bibiano, de sempre. Nossa, cara, se eu fosse, eu falei pros meus pais semana passada, se eu fosse escolher pra ser influencer de qualquer coisa, eu escolheria ser influencer de viagens, Nossa, só pra ganhar sim. os mimos e ganhar estadia em hotel e ser levada pros lugares. Nossa, deve ser perfeito. E aqui eu vou recomendar 2 canais do YouTube, que você pode aproveitar isso muito bem. Aliás, 3, né? Porque um é em inglês. O primeiro é o Carioca no Mundo. Super recomendo. O segundo é o canal do Estevam. Que eu esqueci o nome. Eu lembro dele do Estevam. youtube.com Estevam pelo mundo. É assim, um é o Carioca no Mundo e o do Estevam é Estevam pelo mundo. Que é um outro cara que fala muito de viagem. Algumas são muito luxuosas, outras são perrengues. É maravilhoso esse canal. E se você quiser ver em inglês, mas eu acho que não é tão divertido quanto os nossos brasileiros, porque brasileiros são da hora. Tem o canal do... Caraca, eu esqueci o nome do jovem que viaja. Mas brasileiro é sempre melhor, porque brasileiro é sempre recepcionado diferente nos lugares. Porque todo mundo gosta de brasileiro. Ignora o gringo, eu não lembro o nome dele, vai só nos brasileiros. Não, e brasileiro é maravilhoso, você é recepcionado diferente. E outra, brasileiro tem aquilo que não existe muito em outros povos. Que é tipo, você sempre querer um descontinho em tudo. Você pode ser rico, você pode ser o influencer que for. Você vai pedir uma pechincha. Vai dizer. Olha, eu vou te falar que uma coisa que eu percebi também... e até junto tendo contato por conta da escola de mandarim, é que chineses também têm isso. Aliás, chinês e brasileiro é um povo que sério, muito a ver. Exceto o idioma, que é muito bizarro. Assim, muito diferente um do outro. Mas é uma coisa de brasileiro e de chinês de pedir. E sabe uma coisa que... que eu super lembro das pessoas comentando? Pedir pra parcelar coisa em loja nos Estados Unidos. Nossa, isso daí, gente, muito eu na vida. Mas daí eu aprendi da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos que, né, não é uma prática muito corriqueira. Daí eu parei de pedir pra parcelar. Quase nunca tem coisa parcelada, só algumas coisas muito específicas. E ainda você tem que morar lá pra conseguir. E aí... é meio bizarro, né? Estados Unidos eu acho uma coisa muito louca, porque você chega na loja, você entrega teu cartão, eles passam e você não precisa nem pôr senha. Eu acho isso bizarro, assim. Né? Aí tem problema... É que assim, o brasileiro... ele é tão acostumado a ser malandro que o sistema financeiro inteiro já é programado pra entender a malandragem. Né? Então, lá, o malandro é a exceção. Talvez seja isso. Mas tem... Provável. É uma questão mais cultural. E eles passam e é isso aí. E a gente passa por 17 etapas. Passa a senha do cartão, aí a gente recebe um SMS. A gente usa o SMS no aplicativo do banco que libera o token. Mais ou menos isso. Mas a gente tá mais seguro, pelo menos, tem essa. Mas enfim, outra coisa... mas eu queria saber de você, Bibiana. Me conta, que perrengue... Então, mas só pra concluir minha fala... por conta disso, eu não tenho muitos perrengues. O único que eu tive foi uma coisa mais tensa. Que foi uma coisa que eu tive que socorrer uma amiga que tava viajando comigo. Basicamente deram coisa pra ela beber. Botaram coisa na bebida dela. E ela ficou loucona. Ela tava lúcida o suficiente pra me mandar mensagem onde ela tava. Eu fui lá e consegui desarmar a situação e tirar ela de lá. Isso foi em Buenos Aires. Então, não foi um perrengue divertido. Foi um perrengue um pouco tenso. E aí foi, tipo, ajudar ela, levar ela de volta. A gente alugou um apartamento com 2 quartos, um pra cada. Então, levar ela, garantir que ela bebesse água, garantir que ela tava bem, sabe, que não ia passar mal. Não foi divertido, não, esse perrengue. Mas de resto, as minhas viagens... Não, isso aí é um perrengue muito sério. Então, mas assim, de resto, as minhas viagens, elas sempre foram muito pragmáticas. Do tipo, vou fazer isso, fazia isso e é isso aí. Não, sempre foi nos eixos.
Mas eu sei que você, Bibiana, É que você também viaja mais sozinho, né? eu viajo bastante sozinho. Daí facilita, porque quando você viaja sozinho, claro, existe um risco, mas ao mesmo tempo é mais tranquilo. E eu que viajo, eu e minha família, que tem mais 4 pessoas. Então, é isso que eu quero Assim, saber. no mínimo. No mínimo, porque minha família, ela é assim, bom, ouvintes, né? Alguns que são meus amigos que ouvem, a gente sabem que eu venho de uma família que gosta muito de viajar, né? Então eu tenho 2 irmãos, meu pai e minha mãe. E a gente é assim, os meus pais, eles têm meio que uma regra implícita, que ou viaja todo mundo ou não viaja ninguém, né? Eventualmente acontece, assim, que nem meu irmão foi para os Estados Unidos com a minha cunhada, eu fui viajar com o namorado, essas coisas. Mas em geral nós estamos sempre os 5, porque é uma coisa muito da minha família viajar em família, né? E muitas vezes até o meu pai, ele arrasta outros familiares juntos. E isso inclui, assim, levar meus 3 avós na mesma viagem para Europa, né, em 2017, e daí eu já conto sobre essa viagem. E, assim, sempre dá perrengue, né, porque é aquela coisa, tem um que passa mal, tem um que se perde, que nem minha mãe, quando a gente tava na Disney, a gente foi num brinquedo e ela ficou esperando a gente. E ela se perdeu de nós. Só que minha mãe, ela não fala uma palavra em inglês. E ela ficou perdida. Eu não sei até hoje como que ela encontrou a gente, porque nós estávamos no Magic Kingdom, naquela via principal, e era quase na hora do desfile. E tava escurecendo. E a minha mãe ficou 1 hora procurando a gente. Que agonia. Sério, numa época que o WhatsApp mal e mal funcionava, sabe? E isso foi em 2014. Eu tenho história, assim, do Chile, história, tipo, de hotel, que a gente comprou. Eu quero detalhes. Pegou, Eu né? quero detalhes, Bibiana. Só vai. Não, no Chile. A gente foi pro Chile em 2008. Foi a minha primeira viagem. Não, minha segunda viagem internacional. Porque minha primeira tinha sido naquele mesmo ano pra Montevidéu, que a gente foi de carro. E minha família, nós fomos pro Chile, incluindo a minha avó paterna. E beleza, né? Pegamos ali, era início da alta temporada, fomos no feriado de Corpus Christi. E na época não existia Booking, não existia hotel urbano, né? Você tinha que meio que na raça escolher os seus hotéis. E aí, meu pai, fomos procurar na internet. Imagina, internet de escada, né? 2008, mais ou menos. Então, ainda era aquela internet ruim. E a gente foi pesquisar o hotel, e daí a gente achou um que era no centro, porque a gente queria um hotel no centro, que isso é uma coisa super importante. Aí a gente pegou o hotel, beleza. Cara, a gente chegou lá, era um hotel muito, muito ruim. Ele era dentro de uma galeria, ele era uma coisa extremamente assustadora, numa região muito feia, porque não falaram pra gente que o centro de Santiago não é indicado pra ficar, que você tem que ficar na Prudência ou em Las Condes, que são os bairros que tem os hotéis, né? Inclusive, da segunda vez que eu fui, eu peguei um hotel super bom em Las Condes, que era, tipo, uma região incrível, assim. E a gente ficou naquele centro, ai, gente, sério. E daí, aquela viagem foi um caos, porque não tava frio, mas não tava aquele frio pra você aproveitar neve. Então, a gente subiu no Vale Nevado, a gente ia subir até o topo, caiu uma avalanche poucas horas antes. Então, a gente não pôde nem subir até o topo do Vale Nevado. Isso pra exemplificar, né? Sem contar que daí a gente caiu no papo de agência de turismo. Eles mandaram a gente num restaurante super chique em Vinha del Mar. Um restaurante giratório. Pensa, e a gente tinha plena certeza que tava incluso no pacote. Não tava incluso no pacote. Não tava incluso no pacote. Vamos dizer que na época meu pai gastou, tipo assim, o equivalente a $100. Que era muito dinheiro na época. Tipo assim, ia sair de, sei lá, R$500, sabe? Pra nós. E isso não é nem o pior. Da outra vez, daí a gente foi... Daí, no mesma viagem, a gente pegou um jantar temático com dançarinos da Ilha de Páscoa. Olha que rolê pega turista, né? Meus pais, na época, não viajavam muito pro exterior, também caíram nessa. Gente, horrível. Caríssimo, péssimo. Mas foi uma viagem interessante, assim, né? Deu pra aproveitar bastante. Mas as minhas melhores histórias estão nas minhas viagens mais recentes. Eu quero ouvir. Aqui eu vou abrir um parêntese, gente, que eu vou falar aqui. Vai ser um pouco longa, eu acho, as minhas explanações. Não tem problema. Bom, então em 2014, eu bem plena, ia ter Copa do Mundo aqui no Brasil e a faculdade ia parar durante 2 meses, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer nesses 2 meses, que eu não gosto de futebol? Aí eu falei, bom, vou fazer um intercâmbio de voluntariado em algum lugar, né?
Aí consegui lá uma vaga pelo programa pro México. E assim, não era México tipo Cancún ou Cidade do México. Era uma cidade no meio do nada com lugar nenhum. Que ficava entre Cancún e Cidade do México. 1.500 quilômetros de cada uma, porque o México é muito grande. Apesar das pessoas não conhecerem muito, o México é muito grande. E assim, gente, se vocês acham o Brasil zoneado, vocês não conheceram o interior do México. É terra sem lei, tá? Isso aí é sinistro, assim. É assustador. É um negócio muito bizarro. Mas beleza, eu tava lá, tal. E daí, assim, E daí tinham falado, olha, ande de táxi que é mais seguro que andar de ônibus. E os táxis lá são compartilhados. E são super baratos. É mais barato andar de táxi do que de ônibus. Beleza, me passaram essa indicação. Eu andava, então, de táxi na cidade. Aí, eu tinha ido pra Cancún no meu último final de semana antes de voltar pro Brasil. Último final de semana. E daí, na segunda-feira, eu tinha que fazer lá, participar do trabalho voluntário. E assim, eu tava numa casa de família. E essa casa de família ficava no outro lado da cidade em relação a onde eu fazia o trabalho voluntário. Porque normalmente são lugares mais afastados, mais na periferia. Então eu fui pegar um táxi, né, pra ir no trabalhar. Entrei no táxi, tá, tinha um motorista. Ele começou a conversar comigo e eu, beleza, né? E assim, a burra aqui tinha ido pra Cancún e tinha colocado, eu andava com uma correntinha fina de ouro. Uma corrente, tipo, foi o meu primeiro erro, né? E eu tinha ido pra Cancún, eu tinha ido com ela, porque eu sempre usava ela, e daí eu falei, vou estar com meus colegas, tipo, vai estar seguro lá em Cancún, não vou poder usar. E quando eu fui trabalhar nessa segunda-feira, eu esqueci de tirar essa correntinha. E o cara viu, né? E daí ele falou assim, ele falou bem assim, tipo assim, eu acho bom você tirar essa tua correntinha do pescoço, porque é perigoso andar por aí. Daí eu pensei, nossa, que cara simpático, né? Uhum. Eu estava muito enganada. E daí isso, o motorista do táxi, né? Eu tirei e coloquei na minha bolsinha. Bolsinha esta que eu amava, era a minha bolsinha preferida, porque ela só cabia o celular e a carteira, era perfeita. E eu coloquei na bolsinha. E daí ele falou assim, você vai estar trabalhando? Anota aí meu número no teu celular, que daí qualquer coisa você pode me chamar. Eu faço um preço legal pra você, né? E eu peguei o meu celular, meu segundo erro. Aí ele começou a fazer um caminho um pouco diferente, né? Do que eu tava acostumada. E daí eu já comecei a ficar com aquele gelo na espinha, sabe? Uhum. Mas assim, não era tão anormal, porque às vezes eles alteravam a rota pra pegar outros passageiros, só que só tava eu no táxi. E ele entrou, tipo, numa comunidade, assim, meio paralela da avenida principal. Eis que ele pega e saca uma navalha. E puxa meu braço e fala, me passa a bolsa, senão eu vou te matar. Tipo assim, foi mais ou menos isso, porque faz tempo eu não lembro. E eu fiquei na hora meio que gelei, né? Meio não, né? Gelei completamente, mas entreguei minha bolsa com o celular e as minhas fotos de Cancún. E eu não tinha backup dessas fotos, porque eu tinha chegado na madrugada do dia anterior da viagem. Gente. Entreguei a bolsa com o meu celular, Não, e ele ainda me deixou com o dinheiro exato pra pegar outro táxi. Que ele falou assim, já separa aí as moedas, né? Pra facilitar na hora que você for descer. Então, pelo menos ele me deixou com o equivalente, sei lá, R$1, né? Pra pegar outro táxi. Olha que sacanagem. E ele me largou na rua. E ele pegou, me largou e saiu com o táxi voando, né? E daí, na hora, assim, eu desci meio em choque e vi que tinha uma mulher, assim, na rua, porque bem México, né? Tipo, aquelas coisas de filme. E eu fui correndo até ela, chorando, né? Gritando, falei que eu tinha sido assaltada. Aí daí todos os vizinhos curiosos, né, as Maria Fifi já se amontoaram ali e tava passando o carro da polícia por perto. E daí eles me mandaram entrar no carro da polícia e pra polícia me levar em casa, né? Uhum. E daí eu cheguei na casa da minha família, tipo, os policiais foram super legais, só me largaram lá. E beleza, eu entrei na casa da minha família, tipo, daí o meu pai já queria que eu voltasse antes pro Brasil, só que assim, eu tava 4 dias de voltar, tipo assim, 4, 5 dias, daí eu ia gastar uma fortuna pra voltar, não valia a pena. Uhum. Beleza,
a história poderia acabar aí, né? Mais uma pessoa que foi assaltada no exterior, como acontece. Só que assim, no dia seguinte eu fui trabalhar, coragem. E eu tava, tipo, eu fui almoçar perto da minha casa. E quando eu tava voltando, porque eu tinha que pegar alguma coisa na casa, eu vi um táxi idêntico ao que tinha, o que tinha me assaltado, né? E eu me escondi, assim, eu meio que me escondi atrás do muro, assim, e fiquei de olho, porque os táxis lá, eles têm uma numeração, eles têm uma cor e um número. Uhum. E eu olhei assim e vi 8012 e guardei aquele número. Isso é importante, tá? Uhum. Aí guardei o número. Aí, beleza. Daí, o pessoal lá do trabalho, do responsável lá pelo intercâmbio voluntário, estavam me dando um apoio, né? Porque, poxa, situação complicada. E daí, a mãe de uma amiga minha. Daí nesse meio tempo eu também mudei de casa, eu tive que mudar pra ficar na casa da minha outra amiga, enfim, um rolo só. Aí, a mãe de uma amiga minha, que lá do intercâmbio, ela pegou e falou assim: olha, se você quiser, a gente pode ir atrás das associações de táxi, porque é um absurdo, como é que eles deixam um cara assim assaltando, né? É um Uhum. perigo pra todo mundo. E eu nem botei muita fé, mas eu falei, não, tudo bem, tipo, sabe quando você tá meio, não sabe o que fazer da vida? Uhum. E nós fomos atrás, né, das associações de táxis. Daí fomos em uma, eles falaram, não é nosso carro, né, por causa da cor do carro. Uhum. E a mãe da minha amiga, e ela é uma mulher muito porreta, essa mulher aí. E ela pegou e falou, não, eu sei onde é que é, de qual táxi, né, vamos lá. Aí eu cheguei lá na associação com ela, né? Daí ela explicou a situação, daí os caras foram super solícitos. Eles falaram, não, você lembra o número do carro? Daí eu falei, eu acho que era 8012. Aí eles falaram, não, vamos então ver aqui no nosso catálogo pra ver se você reconhece, porque eu tinha descrito quem era o cara, né? Uhum. Abrimos no 8012, era exatamente o mesmo cara que tinha me assaltado. Sem tirar nem pôr. Eu tive certeza. Na hora que eu vi, eu já apontei e falei, é ele. Só que assim, estava tudo bem até este momento. Porque daí começou um murmurinho com o dono da associação. Sabe por quê? Por quê? O assaltante era o genro dele, do dono. Aí, daí começou. Daí a mãe da minha amiga já ficou puta e daí me levou pra dar queixa na polícia. Porque a gente sabia quem era, né? Uhum. E daí, lá na polícia, então, eu fui na famosa delegacia lá do México, né? Fiquei horas lá. Aí os policiais falaram, não, então vamos lá averiguar, né? Vamos fazer essa cariação. E eu entrei no carro da polícia. Eu, a mãe da minha amiga e mais uns policiais fortemente armados. Aí, a gente foi voltamos lá na associação, aí já estavam negando, não, porque eu não tava aqui, não sou eu, não sei o quê. Uhum. Só que assim, eu não tinha visto ele pessoalmente, né? E daí, quando eu estava lá com a polícia, ele chegou. E na hora, eu já me encolhi assim na cadeira e falei, eu tenho certeza que é ele. Daí o policial do meu lado falou, é ele sim. Tipo, você tá, né, pela tua reação, a gente sabe que foi ele. Uhum. Enfim, daí pegaram o cara, daí quando eu tava no carro com os policiais, eles ainda me soltam. Ai, porque aqui tá complicado, né? Porque os taxistas têm uma máfia. Porra. Eles lidam com o tráfico de drogas. Daí eu fiquei, por que ninguém me avisou isso antes? Eu nem precisava desse dinheiro, dessas coisas, eu só queria, tipo, justiça, não quero mais, cancela. Meu Deus. Me levaram, então. Eu tô rindo de nervoso aqui. Imagina, isso meus pais não sabiam. Eu não contei pra eles de toda essa aventura, porque, né, senão eles teriam ido pessoalmente me arrastar de volta pro Brasil. E foram dias horríveis, porque isso, assim, aconteceu numa segunda, na sexta que aconteceu essa cariação, isso tudo, não, tipo, na quinta. E no sábado eu ia embora. Uhum. E eu tava com um cagaço. Mabner, você não sabe o que era. Eu não conseguia andar na rua de tanto medo que eu tinha que esse cara mandasse alguém me pegar, sabe? E daí, bom, levamos ele pra delegacia. Eu gritei com ele, porque ele tava negando. Daí eu apontei o dedo na cara dele, comecei a gritar em espanhol. Falei, foi o senhor sim, o senhor me roubou, não sei o quê.
E daí, assim, é meio tenso, porque, por exemplo, daí na hora que a gente tava lá, os policiais falaram pra ele, na frente da mãe da minha amiga, falaram assim: você tem sorte que a tua esposa tá aí, porque senão a gente ia te arrebentar. Eles ameaçaram ele de tortura, sabe? Foi bem, bem disgusting, assim, tipo, uma situação bem complicada. Porque a mãe da minha amiga tava falando que, porque ela ia acionar a embaixada do Brasil, os caras ficaram com medo, né? Uhum. Aí, beleza, né? Daí a gente ficou lá, daí, tipo assim, veio o advogado dele e ele negando. Aí veio um outro taxista que tava lá no meio do rolo e ele mandou um bilhete pra mãe da minha amiga com o telefone dele e pediu pra ela ligar pra ele, né? Uhum. E a mãe da minha amiga ligou e ele falou assim: não, ele roubou assim, tipo assim, foi ele, a gente sabe disso, ele tá negando, mas não é justo que ele se safe dessa, né? Porque o cara é um safado, sabe? Então, assim, eu só tô aqui pra dizer que a gente tá no teu lado. Olha que rolê, né? Aí a polícia meio que, daí o advogado veio, daí, enfim, houve uma transação penal. Ele me pagou aí o que é equivalente a R$ 1.500, né? Não cobria todos os meus prejuízos, mas eu só queria me livrar daquilo, sabe? Porque eu só queria vir embora pro Brasil. Eu tava desesperada, já não aguentava mais. Enfim, daí entregaram aí um valor pra ele. E, tipo, ele me entregou e daí ficou por essa, né? Mas assim, eu só me senti segura no momento que eu embarquei no avião, saindo da cidade. Eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, eu ainda tava píssica com medo de acontecer alguma coisa. E daí, quando eu cheguei na cidade do México pra fazer a minha escala, que eu consegui relaxar depois de uma semana. Caraca, bicho. Essa é uma história bem sinistra da vez que eu quase me meti com a máfia dos taxistas mexicanos. É engraçado, olhando agora. Eu tô rindo né? de nervoso, Bibi. Não, é uma história, assim, pesadíssima. E pelo menos eu brinco, eu conheci o sistema penal do México. Olha, E essa foi uma das minhas histórias. Pra mim, assim, é a minha história da vida. Eu amo essa história. Mas eu ainda tenho outra, muito boa também. eu só quero emendar essa porque tem relação com o que você falou. Que não é uma história minha, é uma história do meu pai. Meu pai, há muitos anos atrás, numa época que a gente estava financeiramente diferente, ele viajou com minha mãe pra Suíça porque tem amigos lá. Na verdade, inclusive, esses amigos que deram a passagem pra eles. E de lá eles resolveram dar um pulinho. A gente já tá na Suíça, vamos dar um pulinho em Roma. Pra conhecer, né? Sim, justo. E eu aqui em casa, nossa, eu queria conhecer Roma. Na época eu nem falava latim direito. E ainda não falo, tá? Gente, eu não falo latim. Não bem. Disclaimer, eu não falo latim, importante. Disclaimer, eu não falo latim, mas hoje eu sei mais latim do que eu sabia naquela época. Né? E aí ele tava fazendo os rolês, e ele falou uma coisa que meu pai, tá? Eu vou tentar citar ele. Pode ser um pouco preconceituoso. Vou tentar fazer uma citação mais limpa, mais neutra possível. Mas ele falou que... desculpa, deu um soluço agora. Me bichar muito rápido. Ele falou que lá tava cheio de marroquino. Tipo, cheio mesmo. E eles eram meio que equivalente à população... quase que a população de rua que a gente vê em São Paulo. Não exatamente, mas quase. Pois bem, meu pai foi pegar o metrô. E numa dessas... Em Roma? Em Roma. Puta, aquele metrô é tenso. Inclusive, a minha próxima história se passa em Roma. Nossa, então é um link perfeito. É link perfeito. Aí meu pai sente uma apalpada nele e vê um cara que ele descreveu como marroquino saindo. Depois ele vai ver, cadê o passaporte dele? Jesus. Pois é. Passaram a mão no passaporte. Passaram a mão no passaporte dele no metrô em Roma. Né? Como eu falei, eu não sei se era marroquino, isso é só a descrição dele. Mas a história não acaba aí. Porque papai foi no consulado. E no consulado o pessoal foi muito tranquilo. Ele foi recebido pela vice-cônsul. E geralmente passaporte assim demora um pouquinho pra sair, porque é um passaporte de emergência. Só que, sabe, ele deu um alinhamento estelar, tipo, uma compensação do karma de ter perdido, de ter sido roubado, que ele conseguiu o passaporte no mesmo dia. Só que o passaporte que ele tava era um passaporte brasileiro, mas com a capa vermelha, emitido na Itália. Então, era um passaporte
com cara de europeu, mas emitido pelo consulado brasileiro na Itália. E aí ele tá voltando. Quando ele vai voltar pro Brasil, ele sai da Suíça, vai pra Espanha, e da Espanha ele volta pra São Paulo. O pessoal da Espanha começa a encocar um pouco com meu pai. E eles começam a encocar, primeiro, se ele era árabe, né? Ou que não, mas assim. Às vezes às vezes a gente tem um pouquinho, cara, mas não é muito. Mas lá acharam que ele era e começaram a encocar. E ele, tipo, não, eu sou pastor, eu sou cristão, não sei o quê. E aí depois começaram a questionar por que ele tava com um passaporte vermelho, se ele tava indo pro Brasil. Ai, complicado, porque os caras, eles encrencam muito, dependendo da cara da pessoa. Se eles acham que não é europeu, eles vão cair em cima. Não, foi tenso, foi realmente tenso. Foi tenso no nível assim que eles queriam deportar o meu pai para a Itália. Ok, mas a Itália também, lá na Itália, eles deviam ter dado uma declaração, né? Eu acho que esse tipo Não, de coisa é sempre bom. ele tinha o boletim de ocorrência da polícia italiana e o passaporte era do consulado brasileiro. Então, assim, Gente, que bizarro. Ele tinha toda a documentação. E aí ele foi entender o que acontece. O passaporte brasileiro é muito valioso na Europa. Sim, porque é um tanto que tem gente que fala pra você não andar com o teu passaporte, colocar em cofre, porque você consegue acesso a quase todos os países. Agora não, né? Porque agora a gente é um bando de fudido. Mas assim, na época a gente tinha acesso tranquilo em qualquer país. Né? Isso inclui, inclusive, quando eu fui pra Rússia, eles sempre pediam o visto. Daí eu falava, não, mas eu sou brasileira. Ah, tá. Não precisa, tipo. Mas sério, e aí, então, teve toda uma cariação com ele, foi um pouco tenso. E com a minha mãe de boas, né? Minha mãe branca, né? Não encrencaram. Só encrencaram com meu pai. E aí, ele foi escoltado praticamente até a aeronave. Pelos agentes de imigração armados, né? Não fortemente mais armados. Escoltado de ponta a ponta, tiraram toda a bagagem, tipo, investigaram tudo, sabe? Fuçaram, faltaram, acho que colocar o dedo no furico dele. Tadinho, né? Do seu pai. Ou fizeram isso ou ele só não me contou, eu não sei. Aquele programa do aeroporto, sabe? Tipo, não tinha nada, sabe? Tava tudo em ordem, mas eles encocaram com ele passou um tempão sendo pressionado. Porque ele foi pressionado, querendo que ele fosse deportado pra Itália, porque ele tinha um passaporte brasileiro emitido na Itália, porque ele ficou roubado. Então foi uma sucessão de perrengues que, meu Deus. Isso estraga a viagem, né? Uma coisa que era pra ser tão boa. Mas eu tenho uma história que é um perrengue legal. Esse não é um perrengue tão foda que nem esse que você tá contando do teu pai. Conte. Então, em 2017, o meu pai queria... A gente nunca tinha ido pra Europa. Eu conheci Estados Unidos, conheci Chile, Argentina... esses países aí, né, mais próximos. E eu nunca tinha ido pra Europa. Meus pais tinham ido fazia mais de 20 anos, que eles tinham ido pra Espanha, pra França e pra Inglaterra. Então, eles resolveram, não, vamos família para a Europa. Papai, então, falou, vou comprar um pacote de viagem porque eu vou levar os seus avós, porque é o sonho dos seus avós conhecerem a Europa. Beleza? Vamos que vamos. Meu pai comprou um super pacote que ia de Roma até Londres. Então, fazia toda a Itália, toda não, né? Mas as principais cidades era Roma, Florença, Veneza, Milão, Verona, ia pra Suíça, Lucerna, Zurique, Paris e Londres. 2 semanas. Legal, né? Só que assim, esses pacotes de viagem, eles colocam nós em uns hotéis muito distantes do centro. São hotéis muito bons, mas que não ficam na parte central da cidade, justamente porque como você tá andando com a equipe lá deles, você tá com o ônibus, não tem necessidade, em tese, né? Só que assim, a minha família não gosta de ficar presa só no que a agência faz. Tanto que a gente nem gosta muito de viajar com agência de viagem. Essa foi a primeira vez e acho que a última, assim, que a gente foi realmente, assim, a viagem inteira com um grupo. Porque realmente nós estávamos com meus avós, né? E seria a melhor opção. Mas beleza, estávamos num hotel em Roma. Só que assim, Abner, Roma é muito grande, né? É uma cidade imensa.
Então você já não fica tão próximo do centro, né? Você não vai ficar lá na Fontana de Trevi, muitas vezes. E a gente pegou um hotel que ele era muito, 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 muito longe. Ele ficava na zona rural de Roma. Nossa. Numa cidade vizinha, tipo assim, sei lá, você tá passeando em São Paulo, você tá lá no ABC, sabe? Eu ia falar Cotia. Isso, eu não conheço muito, mas deve ser longe. É isso aí. E assim, o hotel disponibilizava um serviço de transporte gratuito até o centro, que parava bem na frente do Vaticano. E era um serviço que tinha, tipo assim, a cada 2, 3 horas, 3, 4 vezes de manhã e 3, 4 vezes à noite. Então, o que a gente fez? Primeiro que assim, no primeiro dia que a gente tentou ir pro centro, a gente perdeu o horário do ônibus e a gente teve que pegar um ônibus normal pra ir pra lá. Entramos no ônibus, de repente o ônibus para, o motorista faz todo mundo descer, porque os caras estavam em greve. E daí a gente teve que dar um jeito de ir pro centro de Roma, porque a gente tinha pegado dias a mais em Roma pra aproveitar, né? Mas beleza, acontece, quem nunca, né? Quem nunca parou no meio da estrada numa greve de ônibus? Foi nesse dia. Foi tudo no mesmo dia. Não, mentira. Aconteceu outra coisa antes. Antes da greve de ônibus, a gente pegou o shuffle pro centro de Roma. Só que assim, ninguém avisou que ele tinha um horário limite pra voltar. E nós já fomos tarde pro centro de Roma, porque tava muito claro o dia, a gente tinha chegado tarde, foi quando a gente chegou em Roma mesmo. E nós fomos pro centro, e daí aproveitamos, passeamos na Fontana de Trevi, caminhamos, aquela coisa, né? Ai, maravilhoso, Itália. Ninguém nos falou que o metrô não funcionava depois de certo horário. E ninguém falou que a estação que a gente tinha que descer era a estação, acho que era Via Aureliana, o nome. Ela ficava a tipo assim, uns 10 quilômetros de distância do hotel. E a gente desceu, porque o metrô parava de funcionar, e a gente desceu nessa estação e não tinha absolutamente nada. A gente ficou no meio do nada com lugar nenhum. E daí, a gente ficou lá meio tipo sem saber o que fazer, porque não passava táxi, não passava nada. Eis que aparece um anjo numa van que tava procurando outras pessoas que ele achou que era nós, entendeu? Aí ele parou a van, daí a gente foi conversar com ele, explicar a situação, daí ele ligou lá pro superior dele e ele falou assim, não, beleza, eu levo vocês de volta pro hotel por 100 euros. Abner, você imagina, em 8 pessoas nós estávamos, 8 pessoas, num lugar desconhecido, sem falar a língua, sem internet, sem ter uma viva alma passando na rua, morrendo de medo de ser assaltado. O que meu pai fez? Nos leve para agora pro hotel. Então foi a ida para o hotel uma das mais caras que eu já passei na vida, sim. Ah, tipo assim, claro, é caro, mas também se fosse pegar um táxi, acho que também não ia sair muito menos, porque era muito longe, muito longe. Tipo, e você tinha que entrar quase no mato pra chegar no hotel. Mas beleza, primeiro dia, ok. Já comecei a ficar de cara. Daí teve um dia lá que deu da greve de ônibus. E daí a gente foi, atrasou, inclusive, pra gente chegar, que a gente ia passar o dia passeando sozinhos no centro de Roma. Ah, beleza. Daí meus pais falaram, não, pra evitar o estresse de voltar pro hotel, vamos pegar o shuffle cedo, vamos pegar o horário das 7, porque o outro era tipo assim, 10 horas da noite o último. E eles estavam com medo de perder o último, né, porque não tinha como voltar pro hotel. Ah, então beleza, passeamos um monte, aproveitamos, dia maravilhoso. Aí tá, daí fomos lá pra frente do local, era bem atrás, assim, da entrada da Praça de São Pedro. Aí fomos lá, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós, e ficamos esperando. E ficamos esperando uma meia hora, aguardando na fila com outras pessoas, né, que também estavam indo pro nosso hotel. E a gente tava bem no ponto que o ônibus chegava, né, porque a gente pensou, que bom, vamos chegar mais cedo, tomar um banho e descansar. Eis que chega o ônibus. E o ônibus não para naquele ponto, ele para antes. E daí tinha um grupo, eu não sei se eram chineses, eu suponho que eram, e eles furaram a fila. Eles passaram na nossa frente e lotaram o ônibus. Você não sabe, Abner, eu acho que eu nunca passei tanto ódio na minha vida como naquele momento. Eles furaram a fila.
E daí, olha que sacanagem. Aí colocamos meus avós no ônibus, né, que eram prioridade. Os meus pais entraram e eu e meus irmãos fomos entrar. E o motorista olha pro meu irmão e fala: você não pode ir, porque já lotou. Tem 20 pessoas, tem tipo 20 lugares na van, você é o 21º, você vai ter que descer e esperar o próximo. Nossa. Abner. E o meu irmão começou a discutir com o cara. O meu irmão ficou muito, muito bravo. Aí, a gente naquela, todo mundo já irritado, né? Porque tinha dado maior muvuca na hora de entrar. Porque a gente queria matar esses caras que furaram a fila. Aí, resumo, eu e meu outro irmão falamos. A gente então fica, pra não deixar ele sozinho, né? Uhum. Aí, a gente foi largado na Praça de São Pedro. A van saiu e foi muito rápido tudo isso. E daí eu só vi o meu pai com uma cara de choro dentro da van indo embora. E eu fiz o que toda boa pessoa adulta faz no momento desses. Eu sentei no chão e chorei. Na porta do Vaticano. Porque eu fui abandonada pela van do hotel. Com os meus irmãos. E assim, a gente não sabia nem se a gente tinha dinheiro. A gente não sabia quanto que a gente tinha de dinheiro na mão. A gente tava com fome. Estava frio e eu não tinha levado casaco. Aí eu e meus irmãos começamos a chorar, os três, na frente do Vaticano. Aí, recuperados, a gente falou: bom, vamos procurar alguma coisa pra comer, né? E vamos, né, dar uma volta, aproveitar, né, já que estamos aqui. Aí, no final das contas, a gente acabou indo para... A gente foi comer uma pizza, daí, nesse meio tempo, consegui internet, porque meu pai tava apavorado, né? Porque ele não sabia o que tinha acontecido com a gente. A gente tinha dinheiro e eu consegui comprar um moletom, porque eu tava com muito frio, e tava muito frio à noite. Uhum. Aí eu consegui comprar o moletom que eu queria com um valor bem mais baixo. E daí eu e meus irmãos ficamos uma hora sentados na Praça de São Pedro. A gente viu o Vaticano iluminar à noite. Foi bem bonito, assim, foi bem legal. A gente ficou lá. E daí quando chegou o shuffle, nós já estávamos lá e entramos, né? Porque a gente precisava voltar pro hotel. E daí esse foi o grande perrengue. Você chorou na Europa? Chorei na Europa, sim, mas eu levei, nessa mesma viagem, quase levei câmera na cara de chinês lá em Versalhes. A minha avó levou um tombo no aeroporto de Paris na volta, que ela ficou com uma sequela na mão, que até hoje ela tem problema. Assim, perrengues, né? Também quando eu fui pra Rússia em 2018, que eu fui pra Copa do Mundo, a gente quase perdemos a conexão de Paris pra São Petersburgo, que só tinha tipo um voo no dia e o nosso tinha atrasado e a gente quase perdeu. E daí a gente teve que correr no aeroporto, meus irmãos tiveram que implorar pra mulher da empresa aérea pra liberar pra gente, daí fiquei sem mala. Essas coisas assim, mas coisas que acontecem, né? Mas eu acho que essas são as minhas melhores histórias, sabe? Do México e da vez que eu e meus irmãos fomos largados pelo cara da van do hotel. Gente, honestamente eu acho que a Bibi tem mais viagens internacionais na história dela do que livros que eu li esse ano. São muitas viagens. Exatamente. Né? E eu leio bastante. Você lê bastante. Mas é que aqui a gente acaba acumulando bastante, né? Eu conheço muitos lugares diferentes, assim. E, é muito bom. É muito bom. Eu acho que é um investimento que te deixa mais rico e não pobre. Agora, Bibi, eu separei uma coisa especial pra gente fechar esse episódio. Ai, meu Deus. Vou mandar aqui no chat do Discord. Olha só. Por favor, que eu também tenho que entrar no francês daqui a pouco, não esqueça. Pra poder continuar viajando, tô abrindo. Eu tô abrindo aqui. Ai, vamos lá, né? Bom, pra quem não sabe, nossa, eu separei um teste do BuzzFeed, porque a gente adora fazer testes aqui. E é um teste que diz: quem é você na hora de viajar? Uma coisa certa, você vai ser identificado por outro brasileiro no exterior. Ah, não, isso é de praxe, quem nunca? Você vê brasileiro de longe, você sente o cheiro, a aura do brasileiro. Nossa, aliás, detalhe rápido, eu lembrei quando eu tava voltando de Tulsa. Uma das... Gente, viagem... O brasileiro é tenso viajar, dependendo de onde você volta. Eu tava voltando por Atlanta. Era um avião que tinha praticamente só brasileiro na volta. E, gente, era gente falando: eu não vou sentar aqui. E era a moça falando: mas é o seu lugar, senhora. O lugar é marcado. E, tipo, a mulher, ela
Ela tinha um lugar dela, ela botou a bolsa no lugar dela e sentou em outro. E falou, Ai. caguei, esse é meu lugar agora. Ai, brasileiro você até cansa. Eu, quando tava no México, tava feliz da vida porque eu tava no lugar que não tinha brasileiro. Então, rolou, Conheci 3. então, rolou isso. Rolou também um pessoal que colocava a mala em... Sabe o overhead bin? Esqueci como é isso em português. Sim. Mas no maleiro de cima do avião. A galera sai colocando mala no primeiro buraco que vê e não no que fica em cima do seu assento. Resultado, colocaram no... O avião não tava cheio, mas o meu lugar tava sem espaço. Aí eu fui falar com o comissário, nesse meio tempo encheu o maleiro. Eu tive que comer a mala de mão no banco, só que é uma mala grande de mão. Então eu tive que ficar com a perna dobrada. Sacanagem. Eu fiquei com a perna dobrada por umas 11, 12 horas. Putz, o voo de Atlanta é muito longe. A última vez que fui para os Estados Unidos também foi por lá. Terrível. Essa foi... Tanto que... Isso foi em 2011. Eu só fui ir para os Estados Unidos de novo em 2019. Trauminha e nunca mais eu voo de Delta. Mas enfim, vamos lá. Nossa, nem fale. Terrível, terrível. Te entendo. Mas eu tenho boas experiências com American Airlines. Mas vamos lá. Então, primeira pergunta. Comece escolhendo um continente que você quer muito conhecer. América do Norte, Ásia, América do Sul e Europizza, chocolate, queijo, baguete, croissant. Bibi? Eu quero conhecer qualquer um, mas assim, eu vou colocar a Europa. Eu vou colocar Ásia. Justo. Justo. O que não pode faltar na sua mala de jeito nenhum? Espaço, carregador do celular, sal de frutas ou roupas versáteis. Eu vou falar espaço, porque eu sou rainha do souvenir. Justo. Eu vou falar carregador de celular. Porque é básico, mas é que isso eu já parto do pressuposto que é básico, né? Quem que vai viajar sem? Olha, essa é uma das coisas que eu me certifico de levar 2 toda vez que eu viajo. Pra você ter uma ideia. E espaço depende muito. Assim, quando eu fui pros Estados Unidos, pra Califórnia a primeira vez, eu fui com uma mala grande e uma mochila. Não, desculpa, com uma mala grande e eu fui com uma mala menor de mão, mas porque eu ia ficar 2 semanas lá. Então eu precisava de bastante coisa. Mas ainda assim, a mala que eu comprei pra despachar era muito grande, mas ela é muito grande. Então ela foi metade cheia, metade dela tava vazia. Eu voltei com aquela mala cheia, com a minha mala de mão entuchada, e eu comprei uma outra mala de mão. Cara, isso é normal. Todas as vezes que fui para os Estados Unidos, eu comprei mala. Isso foi antes do dólar estar R$5, tá, gente? Exato. Eu fui em 2014 e o dólar tava 2,20. Nossa, 2,20. Então, imagina, eu fiz a festa. A gente foi com 3 malas aqui em casa, pequenas, porque a gente já sabia que ia voltar com muitas malas. Abner, nós voltamos com 8 malas, médias e grandes. Meu Deus, abriu a lojinha, né? E abrimos uma lojinha. Bom, e agora em 2018 também, eu fui com uma mala só, tive que comprar uma outra lá, porque não tinha condições. Vamos lá, próxima. Qual a primeira coisa que você faz quando chega no destino? Procura uma coisinha para comer, checa se tem aquele kitzinho de graça no banheiro do hotel, manda um stories para todos os seus amigos verem, ou anda pelo bairro que você está ficando. Eu sempre procuro uma coisinha pra comer, porque normalmente você vem zoado do aeroporto, né? Olha, eu gosto de andar em volta. Eu geralmente também, chego... mandar também. Eu fiquei em dúvida. Eu chego, eu boto as minhas coisas, tipo, tomo um banho e vou andar. Inclusive, teve uma vez que eu fui pra Los Angeles, pra um evento de trabalho. E assim, o evento era na segunda, eu cheguei no domingo. E eu cheguei, assim, tipo, domingo às 11 da manhã no hotel. O quarto que eu ia ficar nem tava liberado. Eu deixei as minhas coisas Fiz o check-in só das minhas coisas no hotel. Eu fui no banheiro, troquei de camiseta, passei um desodorante, lavei a cara, peguei um Uber e fui pro Parque da Universal. E só voltei à noite. Achei justo demais. Porque o único dia que eu ia ter pra passear era aquele momento, né? Então tava em Los Angeles, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí fui pro Parque da Universal. Os outros dias todos eu trabalhei. Mas assim, foi... E assim, eu tinha acabado de vir de um voo longo que eu passei. Eu fui pra Dallas, de Dallas ainda fui pra Los Angeles. Então não foi um voo direto, não. Nossa, entendo. Bom, vamos para o próximo. Vamos lá. Poste uma dessas fotos nas redes sociais. Foto de comida, foto de mercadinho de muamba, foto de paisagem de natureza e foto em monumento fazendo pose de yoga. E mercadinho, porque eu adoro foto de mercadinho. Inclusive, tava editando uma hoje lá da Holanda, maravilhosa. Olha, eu tô muito em dúvida na foto de comida e na foto de monumento natural, porque eu gosto muito de tirar foto de paisagem. Eu tenho realmente gosto de tirar foto de paisagem. Mas eu vou tirar foto vou pegar a foto da comida.
Que eu sempre... Uma das primeiras coisas que eu vejo quando vou viajar pra um lugar é como é a gastronomia de lá. Escolha como outro brasileiro vai identificar que você também é brasileiro. Tentando boa. parcelar uma compra na lojinha, usando a bandeira do Brasil nos ombros, pedindo tudo do cardápio ou falando inglês macarrônico, pedindo pra alguém tirar selfie pra você. Com certeza tentando parcelar uma compra na lojinha, 100% eu. Olha, sim, eu ia escolher essa, mas só pra escolher uma diferente, eu vou falar que eu peço tudo no cardápio. Mas uma coisa que eu tenho muito saudade de beber é panqueca. Muito bom, com né? maple syrup. Maple syrup no Brasil é bizarramente caro. É muito caro. Eu sinto saudade dos donuts. Maravilhoso. Eu nem tanto, mas eu sinto saudade de panqueca. O do café da manhã era maravilhoso. A gente sinto saudade de IHOP, que é tipo, sei lá, Habib's. IHOP é maravilhoso. Então, assim, pra eles... Nossa, já só comia no IHOP lá em Miami. Então, pra eles é tipo nível Habib, sabe? É tipo fast foodzão, mas tem café da manhã o dia inteiro. Gente, eu sou apaixonado pelo IHOP. IHOP me manda panqueca. Vamos lá. Escolha um ponto turístico famoso que não poderia ficar de fora da sua viagem. Mercado flutuante, aí tem um mercado com barquinhos aqui. Taj Mahal, Times Square ou Choquequirao. Que é um... Não tenho ideia, deve ser algum lugar no México, sei lá. Parece uma coisa meio ruínas, maia. ruínas de civilizações americanas. Eu vou colocar mercado flutuante, porque Times Square eu conheço. Essas ruínas maias é o que eu mais vi no México. Então eu vou colocar mercado flutuante. Olha, eu vou te falar que eu não tenho tanta coisa por Nova York como eu tinha pra conhecer a Califórnia. Mas me conhecendo seria mais perto de uma coisa... Eu gosto de coisa urbana, eu gosto de urbanismo. Então eu vou pra Times Square. E finalmente, por qual perrengue você com certeza passaria? Vixe, um pouco de tudo. Passar mal por causa de algo que você comeu. Celular sem espaço para armazenamento ou mala com excesso de peso. Mala com excesso de peso, porque eu passo isso toda vez que eu viajo. Sem exceção. Eu tenho problema e daí eu tenho que usar a mala dos meus irmãos. Olha, considerando que eu gosto de fazer viagens gastronômicas, é bem possível que eu passe mal por algo que eu comi. Eu achei que você ia colocar celular sem espaço para armazenamento, que também é bem justo, é bem sua cara. Só que eu resolvi isso recentemente. Então, Que bom. que bom. Mas vamos lá, o que você tirou, Bibi? Importador de muamba. E eu acho que isso tem tudo a ver comigo. Você aproveita tanto a viagem que precisa levar vários pedacinhos dela de volta pra casa. Sim, com certeza eu. É chaveirinho do gift shop, brusinhas de $3 e claro que nunca pode faltar aqueles chocolatinhos que todo mundo fica de olho. Pena que faz parte do título oficial de muambeiro trazer aquelas encomendinhas que você também tem que esconder na alfândega, né? Sim. Nossa, a última vez que eu fui dos Estados Unidos eu voltei com 3 iPhones. Momentos. E assim, eu já trouxe caixa de bala nerds dos Estados Unidos. Eu trouxe 15 caixas nas minhas malas. Olha, Pra dar pros meus amigos. Só pra avisar a Receita Federal, eu não estava com a Bibi nessa viagem, tá? Nenhuma, na verdade. Nossa, Não, que bom, porque eu e minha mãe, gente, é terrível. Nossa, chaveirinho, eu tenho chaveiro da Rússia até hoje. Abner, quando você vier, quando a gente for se ver, eu vou te dar um chaveiro da Rússia. Aceito. Porque eu ainda tenho o chaveiro da Rússia, Spasiba. eu tenho... Oi? Spasiba. É, Obrigado em russo. eu sei. É. Eu só não sei responder isso. E qual que você tirou? Olha, meu Deus, eu tirei um perfeito também pra mim. Você tirou turista gastronômico. Viajar é bom, mas comer... comer é bom demais. Juntar os dois, então, é uma nova definição de paraíso. Você sabe que não existe nada tão incrível quanto conhecer lugares diferentes pelo estômago, e por isso divide o itinerário igualmente entre pontos turísticos importantes e restaurantes deliciosos. Manda Foods, gente, isso sou eu em viagem. Eu sou o doido da gastronomia na viagem. Inclusive, na última vez que eu voltei dos Estados Unidos, o que eu trouxe na minha mala foi mistura de panqueca e maple syrup. Xarope de Achei maple. super justo. Parece minha mãe trazendo pasta de amendoim quando a gente foi para os Estados Unidos. Detalhe, a autoridade alfandegária americana abriu a minha mala, porque tinha pó e tinha um vidro lá. Aí eles olharam, tipo, pó de panqueca e xarope. Eles falaram, tipo, de boas. Detalhe, é esta pessoa que não sabia o significado da folhinha. Essa pessoa que não sabia... Não, eu não sabia o que é. Emoji. Essa pessoa que não sabia que a folhinha não significava Canadá e nem friozinho.
de outono. Quantas pessoas fazendo intercâmbio no Canadá? Gente, muita gente fazendo intercâmbio no Canadá, muita gente fã de automobilismo. Não é pra nós. Bom, gente, muito obrigado, Bibi. Boa aula de francês hoje, né? Francês. Daqui a 3 última minutos. aula do semestre. Daqui a 3 Então, minutos. gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. E voltamos daqui 2 semanas. Beijão. Tchau, tchau.